Lá em Lucas, não precisam abrir, Lucas capítulo 1, verso 28 ao 31, diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, isto é, Maria, o anjo disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Por meio dessas duas saudações, Deus prenunciou a salvação para muitos. No Êxodo, nós tivemos a salvação ali da nação de Israel, quase um pouco mais, ou em torno de 2 milhões de pessoas, e depois as futuras gerações que ouviriam aquela história. Inclusive, houve até pessoas que não eram judias, como Raabe, que se converteu ouvindo aquela história, como também foi o caso do nascimento de Jesus. Então, por meio dessas duas saudações, o mundo foi mudado. E nós estamos aqui também por causa dessas duas saudações. Desse modo, peço que vocês abram novamente suas Bíblias naquela saudação da semana passada, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Leiamos novamente o verso 4 ao verso 8, que diz assim: Apocalipse, capítulo 1, verso 4 ao 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, neste momento rogamos o Teu Santo Espírito para entender a Tua palavra. Peço-te que nos ajude nesse momento a sair diferente daqui, da forma que entramos. Fortalece-nos, encoraja-nos, confronta-nos, alegra-nos, muda a nossa vida, Senhor, e faça-nos seus discípulos, a imagem perfeita de Jesus Cristo. No momento, peço que o Senhor me use para ser tua voz. É no nome de teu Filho que nós oramos. Amém. Pois bem, iniciamos este sermão semana passada com a ideia que os irmãos sejam encorajados ao ouvir esta saudação, a saudação de Deus. Os irmãos saiam daqui encorajados. Espero que semana passada eu tenha alcançado esse propósito e agora nós concluiremos esse propósito com o restante desta saudação. Vimos semana passada essa identificação das 3 pessoas que chamamos de Trindade, inclusive cantamos um hino, acerca da Trindade, e vimos outras informações a respeito especificamente de Jesus Cristo,
que era muito importante para aquela igreja. Neste momento, deixa eu lhes fazer algumas perguntas. Irmãos, vocês acreditam que o Brasil, politicamente, pode melhorar? Politicamente, assim. Vocês acreditam que há uma perspectiva de melhora no futuro distante ou no futuro próximo? Não precisam responder em voz alta, certo? Nem acenar com a cabeça, só respondam para si mesmo. A violência em todo o Brasil, vocês acham que ela diminuirá ou aumentará? Por exemplo, aqui em Pau dos Ferros, há 40 anos atrás, era uma coisa, hoje é outra. Será que daqui a mais 40 anos isso melhorará ou piorará? E os nossos problemas de saúde? Eu estava assistindo um vídeo ontem que falava que hoje até a vaca tem gripe, né? Mas a minha pergunta é: nossos problemas de saúde, eles serão, pensando assim, diminuídos ou aumentará? Uma outra pergunta: e o povo, de maneira geral, brasileiro, será mais duro ou o povo vai se arrepender? E por fim, daqui para frente, os irmãos acham que as pessoas com mais facilidade acreditarão em Jesus ou não? Pronto. Se vocês responderam negativamente a todas essas perguntas, eu digo que vocês não são os únicos. Essas pessoas aqui em Apocalipse, elas possuíam perguntas muito semelhantes a estas, e elas estavam com essa mesma perspectiva sobre o futuro delas, sobre onde elas viviam, sobre como seria o futuro. E aí, nós temos o verso 7 e o verso 8, que começa assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Pronto. Mesmo com essa perspectiva de que o mundo todo está piorando e não há uma solução, não há um conserto, veja o que a Bíblia diz: eis que Jesus vem com as nuvens. E esse vir com as nuvens, como eu já tinha relatado para os irmãos, não é meramente que Jesus vem no céu e ele estará numa posição onde o mundo todo verá, até porque sabemos que não há como o mundo todo vir ou visualizar Jesus estando no céu, porque aqui é possível de ser visto, mas pessoas que estão em outros países não conseguirão visualizá-lo. Então essa expressão, ver com as nuvens, ela tem uma outra explicação, e essa explicação está conectada ao Antigo Testamento. Se os irmãos abrissem em Daniel capítulo 7, não precisam, perceberão que esse vir com as nuvens tem um caráter um tanto quanto diferente, mas deixa isso um pouco de lado, porque eu preciso explicar um outro ponto para os irmãos, que inclusive já passamos e explicamos resumidamente, que é a questão do reino. Vocês lembram que nós fizemos a leitura e Jesus, ele nos constituiu reino e sacerdotes, correto? Pronto. Agora deixa-me explicar um pouco mais sobre essa questão do reino. Lá em Gênesis, quando nós lemos, Deus criou um mundo perfeito. Ali era o reino dele, sem pecado, todo mundo obedecendo, e o homem era o seu representante legal, a imagem e semelhança de Deus. Era o corregente de Deus,
Então tudo estava em harmonia com Deus, tudo agindo de acordo como Deus planejou. Isso os judeus chamam de Shalom. É tudo funcionando como Deus criou para ser e para acontecer. Mas o homem desobedece a Deus ouvindo a serpente. A mulher enganada, o homem desobedece conscientemente. E deste modo, a partir daí, temos agora um anti-reino. E esse anti-reino, mesmo Deus, em momentos pontuais da humanidade, Deus não extingue por completo. Vocês lembram de uma ocasião onde Deus eliminou todas as pessoas do mundo, mas mesmo assim, logo após, houve o quê? Rebelião, Babel. Desobedeceram a Deus. Então, essa briga, do anti-reino com o reino de Deus vem ao longo da história da humanidade. E aí hoje fizemos a leitura de Salmo 2, onde é dito, exortando aos reis para que se submetam a Deus antes que venha o dia do juízo. Vejam o filho, é dito lá. E essa briga do reino e anti-reino continua. E os profetas agora nos anteciparão o que vai acontecer no futuro, quando virá a restauração desse reino. Por exemplo, lá em Ezequiel, lá em Jeremias, lá em Isaías, falarão inclusive em Daniel de um reino que virá e sobrepujará todos os reinos, inclusive esse anti-reino que está no coração das pessoas, que não pertencem a Deus. Nesse momento, quando esse reino vir, Deus vai acabar com o pecado, vai restaurar a nação de Israel e vai restaurar a criação. E deste modo, a criação voltará para aquilo que era no Éden. Na verdade, será até melhor, porque não terá mais a condição de pecar. E aí, quando Jesus vem, então nós temos uma antecipação dessa restauração desse reino com a vinda de Jesus. Lembra quando Jesus fala lá nos evangelhos sobre o reino? Lembra quando Jesus fala para os discípulos sobre a dificuldade de entrar no reino e ao mesmo tempo ele muda a palavra de maneira sinônima para falar sobre salvação? Pronto. Lembra que quando a gente chega em Atos e tem agora a descida do Espírito Santo, que era uma promessa, quando acontecesse essa restauração, quando viesse esse reino, pronto. Isso tudo. Aqui nós tivemos o anti-reino, até este momento. Jesus chega e começa a antecipar a restauração que deveria vir no futuro, que seria aí o reino de Deus. Pronto. Com essa antecipação, é nos dito em Apocalipse que Ele nos fez reino. Agora, pega o livro de Apocalipse e passa um pouquinho lá para o capítulo 20. No capítulo 20, não leremos, mas é nos dito que durante 1000 anos Satanás será preso e Jesus reinará na terra. Após esses 1000 anos, será extinto todo o pecado e então virão novos céus e nova terra, onde Deus descerá do céu e reinará aqui na terra, ali em Jerusalém. Pronto. Agora volta lá para o capítulo 1. E aí vocês perceberão essa dinâmica do reino antecipado e ainda não. Por exemplo, ele nos diz que nos fez reino. E apenas em Apocalipse 20, que esse reino de fato virá. Então, nós chamamos isso numa linguagem assim, para a gente poder compreender melhor, do já e ainda não. E por que isso é importante para a gente? Chegaremos lá. Guarda aí, por enquanto. Pronto.
essa questão do reino já vir e ainda virá, aí entra em Daniel. Lembra que eu deixei em stand-by? Agora eu deixei em pausa, agora eu vou explicar. Daniel capítulo 7, vindo ali a rebelião dos reinos, Daniel estava em cativeiro, estava esperando a restauração da nação de Israel, a qual foi prometida esse reino, e aí ele vê o futuro, e nesse futuro ele vê um personagem que ele chama de Filho do Homem, para identificar como uma figura humana, vindo nos céus, para trazer essa restauração. E nisso, ele vê vindo nos céus, mas essa linguagem de vir dos céus é uma linguagem para dizer que vem em glória. É um ser tão diferente que ele não é humano propriamente. E essa glória que é vir nos céus, vocês vão lembrar nos episódios do Êxodo. Lembra que existia uma nuvem que tanto protegeu Israel, como guiava Israel, como iluminava Israel, e posteriormente, quando houve o tabernáculo, ela descia sobre o tabernáculo, se levantava sobre o tabernáculo, para indicar que o povo deveria se mover ou parar. Essa nuvem se chamava Shekinah, que era a glória de Deus. E essa glória de Deus agora está sendo vista em Daniel. Então esse Filho do Homem vem em nuvens, vem em glória. E aqui, quando lemos em Apocalipse, eis que vem com as nuvens. Ele está fazendo aqui um eco lá de Daniel 7. Agora nós estamos vendo Jesus vindo. Mas Jesus já não veio? Mas olha a diferença. Irmã Maria acabou de ler. Jesus veio de maneira muito humilde. Mesmo que houve reis presenteando, mas foi de maneira muito humilde. E aqui, agora, ele vem de maneira gloriosa. De maneira assim, que já era esperado desde o Antigo Testamento. Inclusive, foi uma razão do porquê os judeus não acreditaram em Jesus. Como um ser tão humilde como esse pode ser o Messias? Pode ser aquele que nós tanto esperamos? Pronto. Agora chega o ponto onde nos toca, onde será relevante tanto para aquela igreja, ou foi relevante para aquelas 7 igrejas, como é também para nós. Essa antecipação do reino por Jesus Cristo mostra o seguinte, irmãos: somos salvos por causa de Jesus Cristo. Eu, a irmã Ângela, a irmã Vanilson, a irmã Francisca, a irmã Diná, todos nós fomos salvos graças a essa intervenção de Jesus Cristo. E essa salvação que nós possuímos agora é uma antecipação do reino. O Espírito Santo que mora dentro de nós é uma antecipação deste reino que foi prometido para o futuro e aonde será restaurado toda a criação, não somente as pessoas. E isso nos ajudará, nos encorajará da seguinte maneira: mesmo que vivamos num cenário depreciativo e sem perspectiva para o futuro, nós podemos lembrar, olhando para os irmãos, para os testemunhos dos irmãos e até mesmo para nós mesmos, de que esta obra que Jesus começou, Ele há de completá-la. E na verdade, Ele já trouxe amostras e garantias disso, como uma pessoa que quer comprar um terreno e dá um sinal, ou ela dá em uma outra linguagem, né, dá um calção. Então nós, como Jesus Cristo, fazemos parte dessas primícias, linguagem de colheita. Quando a colheita seria boa, a primeira safra rendeu bem. Então, dessa maneira, quando nós olhamos um para o outro aqui nessa comunidade, quando se reunimos em igreja, podemos ser encorajados
lembrando de que Jesus veio, ele ainda virá. Por que nós temos tanta certeza de que ele virá? Como nós podemos visualizá-lo? Porque nós podemos visualizá-la na vida de cada um de nós. Jesus veio, e isso está tão provado que nós somos pedaços de Jesus, imagem de Jesus. Nós não somos, vamos pensar assim, pessoas tão boas porque nascemos assim. Somos porque Deus nos salvou e está fazendo-nos a imagem de Jesus Cristo. E isso faz com que olhemos para frente nessa nuvem nebulosa do futuro difícil e possamos ter coragem, possamos caminhar. E qual é a estratégia? Olhe para o irmão, olhe para a sua vida. Jesus Cristo. Ao momento que você vê o seu irmão e se vê, você pode visualizar Jesus vindo. Isso é incrível, é maravilhoso. E isso faz com que a gente caminhe para frente. Um outro ponto. Eu estava vendo uma reportagem hoje e mês passado, de uma cantora chamada Taylor Swift. Não sei se vocês conhecem, mas muita gente ama essa mulher. É uma cantora dos Estados Unidos e veio para o Brasil. E as pessoas fizeram filas imensas para poder entrar no estádio e poder ouvi-la. E houve até uma jovem que morreu lá. Pessoas passaram mal, gastaram muito dinheiro, horas, sofreram, tudo para ver essa cantora. Não sei porquê, não pensei muito nas razões para isso, mas pense como seria para essas pessoas chegarem para as outras que também gostam dessa cantora, dizendo que viu uma popstar, né? Ou até mesmo a sensação de ver essa mulher a qual eles nunca tinham visto antes, sem ser por meio da internet. Imagina aí a emoção dessas pessoas, né? A ponto delas pagarem com a própria vida para ver uma cantora. Taylor Swift. Pronto. Aqui, irmãos, nós temos a visão de Deus. Moisés, um dos homens que mais teve intimidade com Deus, não teve esse privilégio. Mas nós, e muitos que serão ressuscitados, poderão ter no futuro. Ver Jesus, ver a Deus, a pessoa mais importante de toda a criação, é ver o próprio Deus. Isso é uma loucura, irmãos. Como nós podemos ver o próprio Deus? Se Deus mesmo disse que é impossível vê-lo, imagine a sensação de Maria quando ouviu essa boa notícia, essa saudação de que ela ia gerar Deus, ia ser mãe de Deus. Que coisa inconcebível! E isso, irmãos, não é Taylor Swift. Não estou menosprezando ela, mas eu estou trazendo uma criatura diante do Criador. Taylor Swift é famosa hoje. Há 40 anos atrás ela não era ninguém, provavelmente estava ainda engatinhando, não sei nem qual é a idade dela. Mas Deus sempre foi Deus e sempre será Deus. Para aquelas pessoas que estavam com a moral baixa, estavam com crise de identidade, porque estavam sofrendo perseguições, despejo, perca de emprego, perdendo pessoas importantes. O último apóstolo que viu Jesus Cristo, que apalpou Jesus Cristo, estava preso, véspera aí, ou caminhando para a morte, já com a idade bem avançada. E ele manda, digamos assim, uma carta dizendo: olhe,
nós veremos a Deus. E agora não será mais de maneira assim, frágil, mas de maneira gloriosa. Isso aqui é fantástico, irmãos. Para aquela igreja, para nós, porque isso faz com que nós, que estamos sofrendo tudo isso, ganhemos valor. Ganhemos também uma visão diferente do futuro. Por quê? Porque Jesus virá. Nós poderemos ver a Deus. Podemos perder até a vista por amor a Jesus Cristo, ou por causa das consequências do pecado destruindo o nosso corpo, mas nós veremos a Jesus Cristo. Isso faria com que aquela igreja continuasse, fosse incentivada. Isso deve motivar nossos corações. Por quê? Porque nós veremos a Jesus Cristo. Será que vale a pena morrer por Jesus Cristo? Sim, porque Ele é Deus e nós poderemos vê-lo. Nós não ficaremos aqui apenas ouvindo, nós não ficaremos apenas num retrato, como eram os namoros de antigamente, né? À distância, você só tinha um retrato e depois podia ver, depois de muito tempo. Nós veremos a Deus, isso é magnífico. Mas vamos voltar aqui para o texto. Aquela igreja, ela ouviu assim: vejam, Jesus Cristo virá glorioso, virá nas nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram. E aí vocês perguntam: bem, os soldados romanos que pegaram a lança e atravessaram Jesus Cristo também vai participar dessa alegria, é isso? Eu não sei se eles se converteram, irmãos, mas essa referência aqui não é propriamente aos soldados romanos. Se vocês lerem Apocalipse não, Zacarias capítulo 12, verso 10 ao 14, não precisam abrir lá, é dito que a nação de Israel será restaurada de tal maneira que haverá um verdadeiro arrependimento. E eles verão esse Filho do Homem, que foi profetizado em Daniel, veja aí como é importante toda essa questão. Pronto, eles verão esse Filho do Homem, a qual foi transpassado, e eles se lamentarão. Aí pensa assim, como assim choro vai ser bom para Israel? Porque até este momento eles estão voltando do cativeiro e ainda assim estão com o coração petrificados, semelhante ao estado que nós temos hoje. A nação de Israel hoje, não de maneira completa, mas boa parte dela é descrente. Se os irmãos for a Israel, vocês não verão pessoas que amam a Deus e amam a Jesus Cristo. Vocês verão descrentes, mas que por causa das promessas de Deus estão sendo resguardados, mesmo depois do Terceiro Reich, mesmo depois das perseguições na Rússia, mesmo depois das perseguições inclusive no próprio Brasil, na Espanha, em todo o mundo que fazem parte da maldição de Deus. Haverá um momento em que essas pessoas de coração duro, depois de tanto tempo, serão quebrantadas e chorarão ao ver o Cristo que foi crucificado. Pronto. Mas não há apenas esse tom de restauração. Aqui é-nos dito que todas as tribos o verá e todos os olhos também verão a Jesus Cristo. Penso eu que aqui é uma referência a todas as pessoas do mundo, não somente à nação de Israel. Lá em Mateus capítulo 25, verso 30, não precisam abrir lá, e parte de Apocalipse também, como Apocalipse capítulo 19, traz essa imagem onde as pessoas veem a Jesus Cristo e assim tem esse choque, esse drama, e nesse momento podemos ecoar essas palavras, né? Onde há um lamento de quebrantamento, mas há um lamento também de desespero.
Porque agora o Todo-Poderoso, aqui embaixo, né, descreve Jesus como o Todo-Poderoso aparece no céu para quebrar essas pessoas. E como é que isso seria uma notícia boa de encorajamento para esses irmãos, sendo que muitas pessoas que aqui verão a Jesus serão mortas? É dito em Apocalipse que vários estádios é a metragem do sangue das pessoas que serão mortas quando Jesus vier. Como é que isso é uma notícia boa de encorajamento? Bem, eu posso tentar ilustrar isso da seguinte maneira. Como todos aqui são pai e mãe, isso facilita. Quando um filho de uma outra pessoa agride o seu filho, você sente ódio por aquele outro filho, porque ele agrediu a quem você ama. Mas mesmo que essa outra pessoa fosse seu sobrinho, ou uma pessoa que você trate bem, ou que você queira bem, mas porque está agredindo, atacando aquele que você ama, você cria ódio por ela, porque você ama o seu filho. Bom, Deus é o nosso maior amor. E essas pessoas que Apocalipse descreve como aqueles que fazem essa terra a sua morada, estão agredindo a Deus com os pecados. Desse modo, semelhante a um filho, nós também odiaremos essa pessoa porque elas estão agredindo ao nosso maior amor. Então, para essas pessoas aqui, essas igrejas que estão vivendo sob perseguição, sob a corrupção de falsos profetas, com pessoas dentro da igreja vivendo imoralidade, é uma notícia boa ver que o juiz de toda a terra, o Todo-Poderoso virá, porque o nosso amor será justiçado. O nosso filho que está sendo agredido, ele será agora defendido e recompensado. O C.S. Lewis, ele foi um cristão da Inglaterra. Ele dizia assim: o Evangelho, Jesus Cristo, ele não precisa ser defendido. Ele é como um leão, você só precisa soltá-lo. Ele assim mesmo se defende. Então, esses cristãos, mesmo sendo fracos como nós também, mesmo vendo o seu Cristo e seus líderes sendo abatidos, eles tinham o Senhor Todo-Poderoso, a qual viria pôr esse mundo em juízo. Isso era renovador para eles. Isso restaurava a força deles. Agora, o que nós sofremos de zombaria seria pago. Agora as perseguições, as pedras, as chicotadas que sofremos serão agora pagas. Agora essas pessoas que zombam de Deus, que vivem em rebeldia, que estão fazendo o que querem com a vida, agora isso será acertado. A injustiça no mundo agora será acertada, porque o Deus justo virá. Então essa punição alegra esses irmãos. Por quê? Porque o mundo não ficará impune, o nosso amor será honrado, Deus será honrado, porque o próprio Deus, o Todo-Poderoso, virá. E aqui, irmãos, também tem uma outra aplicação: a importância da imaginação. Como vocês já atravessaram muitas mudanças de tecnologia, né? Eu acho que
Não sei se na época do seu Vanilson, quando era criança, já havia a TV preta e branca. Já havia? Pronto. Mas um pouco antes era somente o rádio. Aí veio a preta e branca, aí depois veio a colorida, aí hoje temos os celulares. Bem, naquela época, pelo menos na época da TV preta e branca, havia muito mais um exercício de imaginação do que hoje, em termos gerais, não em termos específicos, em termos gerais. Hoje, o filme, as novelas, as séries, elas roubam de nós essa imaginação, porque já está tudo pronto, você não precisa imaginar nada, está tudo pronto. Você quer mostrar uma coisa interessante para uma criança, você não precisa contar-lhes uma boa narrativa, você só precisa abrir seu celular, clica no YouTube, bota lá e há milhares de cores e tudo pronto para ela. Ela também nem precisa exercitar a sua imaginação. O não usar isso atrofia a nossa cabeça e a nossa imaginação. Semelhante a andar. Se você perde a prática de andar, seus músculos da perna atrofiarão e você agora perderá a capacidade de se locomover com as pernas. E se parar de vez, então você chega até a ficar aleijado pelo atrofiamento dos músculos. Pronto. O que eu quero falar com isso? É para dizer que a gente deve parar de usar tecnologia? Não, não é isso. O que eu quero falar com isso é para exercitarmos nossa imaginação. Por quê? Porque aqui, irmãos, é um exercício imaginativo. Você imaginar que Jesus virá, que Ele virá em glória, que Ele virá e um povo duro como a nação de Israel será restaurada, que as nações da terra serão punidas, em meio a uma situação tão difícil, corrupta, crescente, onde você pega do maior autoridade do mundo a menor e as pessoas mais baixas de funções, de organizações, de países, tudo corrompido, e você parar e pensar, não, vai dar certo, só se você trabalhar ou começar a trabalhar a imaginação para visualizar essa chegada. E você, semelhante a uma viagem que você queira fazer de passeio, e você começa a imaginar, então a viagem vai ser assim, e vai ser assado, e vai ter um momento agradável, e eu vou poder ter essa felicidade. Dessa mesma maneira, precisamos ler esse texto e ficar imaginando como será essa vinda de Jesus, para nós termos essa motivação, esse encorajamento nesses momentos difíceis, até mesmo quando chegarmos a momentos de depressão e podermos lidar com essa depressão usando a imaginação para diminuir a dor da depressão. Um outro ponto, aqui lembra a igreja que o momento do conserto não é agora. As coisas estão ruins, estão piorando, mas não é uma revolução, não é extinguir as penitenciárias brasileiras e tocar fogo em algumas instituições políticas que consertarão o mundo. Deus já fez isso, o dilúvio. O conserto final só virá no tempo de Deus, quando Jesus vier. Então não adianta empregarmos esforços demais para consertar algo que não tem conserto agora. Eu não estou dizendo que devemos entregar os pontos, mas não é isso. Mas é tentar resolver algo que somente será resolvido no futuro. E é aqui que muitas ideologias falham. Por quê? Porque tentam trazer o céu no momento que não é para ser o céu. Já usufruímos do céu com essa questão da antecipação do reino, nossa salvação, a habitação do Espírito Santo, essa vida em comunidade. Porém,
a restauração final, onde a criação, onde todas as pessoas viverão o shalom de Deus, como eu falei, é apenas no futuro. E isso nos ajuda a se relacionar com a cultura de maneira mais equilibrada, a ouvir propostas e ter um senso mais acurado. Por exemplo, não vamos quebrar a desigualdade social, vamos trazer justiça para o país, vamos trazer melhorias e agora viveremos no céu. Isso aí, a história já comprovou. Na América Latina, na Europa, na Ásia, todas as vezes que o homem tentou trazer o céu para a terra, na verdade trouxe o inferno. E muita gente morreu por causa disso. Então, isso nos ajuda, como igreja, a ter esse equilíbrio de que nós podemos viver uma parte do céu, mas ainda não. Ainda virá. Jesus que será o responsável por isso. Jesus será a melhor pessoa para isso. Isso também faz com que não soframos decepções com pessoas A ou B, porque o restaurador das coisas é um. Não existe ninguém perfeito, somente Jesus. Esse texto também, para nós até aqui, nos encoraja. Mas para aquelas pessoas que não confessam Jesus como Salvador, isso aqui é uma desgraça. Porque essas pessoas farão parte desses olhos e desse lamento de desespero. Imagine só, como vocês têm parentes. O nosso amor maior é Deus. Correto. E aí você tem parentes que não amam a Deus acima de tudo. Esses parentes se desesperarão quando ver a Deus. Isso é terrível. Pensar em um irmão, um filho, uma mãe, um tio, quem quer que seja e que nós amamos, está de encontro com o nosso maior amor, porque sabemos que o castigo é severo. Então, para essas pessoas que, creio eu, também nos escutam, Deus chama ao arrependimento, porque é terrível a vinda dele. Agora não será mais o Jesus como nós vemos aí naquela série, o The Chosen, um Jesus simples, humilde, fraco. Agora será um Jesus todo poderoso, cheio de glória, um Jesus que quebrará todos que são rebeldes. Então Jesus chama: arrependa-se.